na educação e na pesquisa na área de saúde e o plágio acadêmico, né? É uma preocupação muito grande que os educadores, seus professores, os diretores da faculdade da Escola Baiana estão tendo que refletir a respeito do impacto que os alunos estão usando esse tipo de tecnologia, principalmente na avaliação do aprendizado, né? Então, eu vou, para quem não conhece ainda, eu acho que todo mundo utiliza, mas talvez vocês não conheçam ainda quais são as bases, por que essa inteligência artificial chamada GPT funciona, né? Bom, eu sou professor adjunto de informática e saúde, informática médica da Escola Baiana, e já fui, também sou aposentado da USP, do Ribeirão Preto, da Unicamp, eu sou professor da Faculdade de Medicina das duas universidades entre 1969 e 2003. Eu tenho uma experiência de mais de 50 anos em informática e saúde e inteligência artificial especificamente desde 1975, que eu trabalho nessa área, tá? Bom, então aqui a educação é uma das maiores aplicações da inteligência artificial, vocês concordam? Por exemplo, quando o computador era visto como um substituto do professor, ele simplesmente tinha uma abordagem instrucionista, ou seja, o aluno interagia com conteúdos, né? Ou seja, basicamente só lia ou ouvia esses conteúdos. Mais tarde, surgiu a chamada abordagem construtivista, que é o aluno utiliza a ferramenta para autoria também. Então, ele é um suporte para a reflexão do que está sendo criado, criação de projetos, solução de problemas, seja computador como ferramenta. E aí veio a Web 2.0, 3.0, etc., que é a interatividade, a interação social. O computador como meio para a interação social, meio de comunicação, uma abordagem chamada socioconstrutivista. E agora, a novidade é o computador como coautor, né? Ou seja, ele gera conteúdo para você de acordo com aquilo que você solicita, né? Utilizando inteligência artificial. Então, essa abordagem também é construtivista. O que quer dizer isso? O aluno constrói seu próprio aprendizado. E, nesse ponto de vista, a inteligência artificial está sendo extremamente útil para o aprendizado em todas as áreas do saber, inclusive a medicina. Beleza? Então, aqui, como é que nós vamos lidar com esse novo parceiro, né? Porque agora ele não é só uma ferramenta, ele não é só uma mídia para interação. Agora ele é como se fosse uma pessoa, alguém com uma inteligência acima do normal, né? Então, aqui, quando vocês estão fazendo o curso de medicina, vocês vão receber muitos dados, muitas informações, vocês vão conectar essas informações para gerar o que a gente chama de conhecimento, vocês vão identificar quais são os conhecimentos mais importantes, mais prioritários, que te ajudam a resolver como médico no futuro, um caso clínico, por exemplo, que é o que a gente chama de insight. E agora, esses insights estão sendo unidos para gerar o que a gente chama de sabedoria. Então, até recentemente, a sabedoria era um processo puramente humano. Ou seja, você na sua cabeça que interliga todas essas informações e chega à sabedoria para você se graduar e conseguir exercer sua profissão de médico. Beleza? Então, mas o que é, então, essa nova onda da inteligência artificial baseada em linguagem? A gente chama ela de LLM, que quer dizer Large Language Model. São sistemas de inteligência artificial que são capazes de aprender fatos a partir de um corpo extremamente grande de texto. Trilhões de palavras extraídos de sites da internet, livros didáticos, artigos de revista, etc., redes sociais, e ele consegue dar respostas em linguagem natural, respostas articuladas e coerentes. Então, utiliza uma combinação de aprendizado de máquina, usando o que a gente chama de uma rede neural artificial profunda, deep learning em inglês, que são gigantescas. E o primeiro que apareceu aí, que impactou muito, foi em novembro de 2022, é o ChatGPT, né? Que é uma demonstração do chatbot. Chatbot é um software que conversa, que a gente chama de inteligência artificial conversacional, ou IAC. E isso aí, a partir de novembro de 2022, o impacto foi gigantesco, acumulou mais de 1 milhão de usuários por semana, logo no começo, e demonstrou, quem já experimentou, viu, sentiu um desempenho impressionante no diálogo e em linguagem natural em múltiplos idiomas, inclusive português, brasileiro, inglês, alemão, o que você quiser, em recuperação da informação baseada que está naquele corpo de texto.
Ou seja, ele só consegue devolver para você aquilo que você pergunta ou solicita, mas que ele já foi capaz de aprender, tá? Então, isso está provocando uma revolução sem precedentes, especialmente na educação. Só para vocês terem uma ideia, olha, alcançou 100 milhões de usuários ativos, o ChatGPT em 2 meses, o TikTok em 9 meses, o Instagram em 2 anos e meio. Então, o ChatGPT teve um recorde de crescimento da base de usuários. E gozado que tem muita gente, inclusive médicos, né, que estão praticando medicina, que ainda não sabem direito o que é isso, como que pode usar ou usa errado. E é uma rede neural profunda, é como o cérebro, é organizada como o cérebro. Ele tem uma anatomia, tem uma fisiologia, então ele tem uma camada de entrada, onde coloca a sua pergunta. Cada um desses elementos aqui é chamado de neurônio, é o neurodo, e você tem uma camada de saída que te dá a resposta, né? Então você pergunta qual é a capital do Brasil, ele vai processar isso, vai falar em Brasília. E qualquer outra pergunta que você faça que ele tenha armazenado nessas conexões aqui entre os neurônios, que são chamadas tecnicamente de parâmetros, né? Então, uma rede profunda, ela tem, às vezes, dezenas de milhares de camadas, e ela limita o cérebro humano na aquisição da linguagem e no manuseio da linguagem. O ChatGPT, que a gente começou a usar no mundo, foi o 3. Então, aqui o 1 e o 2 foram experimentais, ninguém usa mais, mas o ChatGPT-3 tinha 175 bilhões de parâmetros, que é aquelas conexõezinhas, né, que eu mostrei. A camada tem 96 camadas ocultas, essas camadas não de entrada e saída, mas intermediárias, e ele é capaz de classificar o texto em 12.288 dimensões. Ou seja, ele consegue fazer coisas muito complexas. O novo modelo de março de 2023, o GPT-4, agora já tem o 4.5, da OpenAI, ele usa uma combinação de aprendizado de máquina supervisionado, um conjunto de dados maior ainda, né? E ele tem uma supervisão humana também. Então, você vê que ele já tem mais de 1 trilhão de parâmetros, se aproximando da complexidade do cérebro humano. O neocórtex humano tem aproximadamente 5 trilhões de parâmetros, tá? 5 trilhões de conexões. Então, já estamos chegando perto da complexidade do cérebro humano. E uma característica é que ele tem um controle ético mais apurado sobre os resultados, né? Não muito, mas tem. Por exemplo, o GPT-4 foi aprovado no exame de licenciamento médico nos Estados Unidos, o SMLE, que é muito complexo, muito difícil. Para quem quer exercer a medicina nos Estados Unidos, tem que fazer esse exame e ser aprovado com nota mínima 7,5. Então, ele deu essa aprovação mais de 20 pontos, ou seja, ele seria tecnicamente um médico, né, licenciado para fazer diagnóstico, conduta terapêutica, emitir documentos, etc. Até existe agora um projeto no Senado americano de permitir que o ChatGPT assine receitas. Já imaginou? E assine laudos de radiologia. Já imaginou? Aí você fica com medo, será que eu vou perder meu emprego? Poxa, eu estou estudando agora no primeiro ano e daqui 5 anos já não vai ter mais emprego para médico? Será que a ChatGPT 10.0 vai ser tão inteligente que os médicos que, do ponto de vista médico, só tem decisão clínica, etc., não manipulação, né? Isso seria robótica. Eles vão ser muito melhores que os médicos. Então, e é multimodal, né? O ChatGPT-4 é capaz de analisar e de entender imagens, gerar imagens, sons, etc. E surgiram aí, nesses 3 anos, praticamente 2 anos e meio, outras IAs generativas, como o Copilot, o DeepSeek, que é similar ao ChatGPT chinês, o Bard Gemini e DeepMind pelo Google, o Perplexity, o DALL-E, o Midjourney e outros que geram imagens, o Whisper e outros para transição de voz para texto, ou o contrário, o Sora, que gera vídeos muito realísticos, o Gamma AI, que é criação de apresentação em PowerPoint, e o Synthesia, que gera aulas completas em vídeo usando avatares. Então, existe hoje quase 20 mil sites e ferramentas de IA generativa no espaço de 2 anos e meio.
E quais são as grandes áreas de aplicação dos LLMs na medicina? Tá? Anotem isso, eu vou disponibilizar os slides depois, porque você pode usar na assistência, na anamnese, no diagnóstico, no prognóstico, na terapia, nas prescrições, na educação do paciente, no aconselhamento, na prevenção, até na telemedicina, telesaúde. Tá? Você pode utilizar os LLMs em pesquisa em saúde para gerar novos conhecimentos, descobrir novas moléculas terapêuticas. Você pode usar na convergência genômica, proteômica, medicina de precisão, pesquisa translacional. Você pode usar na epidemiologia, vigilância, regulamentação da saúde, educação em saúde, busca de informação na internet, engajamento dos pacientes e administração, gestão, finanças e operações. Então, veja que tem uma área muito ampla de aplicação. Logo que surgiu o GP3, eu escrevi em fevereiro de 2022, eu escrevi um artigo testando o ChatGPT com a utilidade de tomar as decisões clínicas. Né? Então, ele é capaz e confiável como suporte para tomar decisões clínicas. Eu vou mostrar rapidamente para vocês. No primeiro ano da Faculdade de Medicina, vocês não vão ter contato com pacientes ainda, não vão fazer internato, mas é bom vocês já começarem a entender como funciona e como aplicar nessa área clínica da medicina. Tá? Então, esse artigo foi baseado na minha experimentação com o GPT e casos, doenças raras, casos reais, uma análise médica que eu fiz do resultado, né? Eu sou graduado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, e escrevi, inclusive, um artigo gerado, até a imagem, como vocês estão vendo aqui, foi gerada pelo DALL-E, que também é da OpenAI, né? E desde então eu tenho feito experimentação contínua, explorando a capacidade do ChatGPT para o raciocínio clínico. Aqui, rapidamente, um caso real que foi o meu primeiro caso com o ChatGPT. Uma menininha chamada Júlia, com a sua mãe. A doença dela, ela teve um desenvolvimento neuropsicomotor normal até os 3 anos de idade, aprendeu a falar, andar cedo, tinha boa coordenação motora, tinha relacionamento social normal, já estava na creche, etc. Só que a partir dessa idade ela começou a evoluir rapidamente, com perda parcial da linguagem e parte da coordenação motora, agitação, comportamentos estereotipados das mãozinhas, agressividade, um EEG desorganizado, com paroxismo espícula-onda, parieto occipitais bilaterais durante o sono, sem convulsão. E aí as hipóteses diagnósticas dos médicos que atenderam ela foram muito diferentes. Ela era transtorno de espectro autista, epilepsia, TDAH, o síndrome de Landau-Klessner, que é muito parecida com esses sintomas, é muito rara, né, a síndrome genética. E foram tentados muitos tratamentos medicamentosos durante 2 anos. Valproato, risperidona, lamotrigina, levetiracetam, ritalina, todos sem resposta. Vocês vão aprender na farmacologia o que são esses medicamentos, sabe? E foi um diagnóstico difícil, porque depois de 4 anos de tentativas, 10 médicos, 4 hipóteses diagnósticas e 8 medicamentos diferentes, não tinham solucionado o problema da criança. Aí o diagnóstico correto foi definido quando eu sugeri um teste genético, né? O sequenciamento do exoma, usando a inteligência artificial. O exoma são 22 mil genes que expressam proteína. Então, descobriu, né, que era uma síndrome de Rett. É uma síndrome muito rara, 1 para 12.500 meninas. Não dá em menino, porque ele morre intraútero, porque é um gene que está no X, né? É grave, incurável, com prognóstico ruim, e devido a uma mutação de um gene conhecido chamado MCP2, em um dos cromossomas X. Então, a menina ela tem uma cópia normal do alelo e uma cópia anormal do alelo. Então, ela está envolvida na produção de mRNA nos neurônios. Né? Qual o melhor manejo para Juju? Haveria algum tipo de terapia que preserve sua vida ou cure a doença? Bom, então eu resolvi colocar uma descrição sumária desse caso clínico para o ChatGPT, de 5 linhas. Estão vendo aqui? Paciente sexo menino, 4 anos, normal ao nascer, há cerca de 1 ano apresentou as seguintes manifestações, anormalidade eletrocefalogrado da nutrição, etc, etc. Tá? Na sua opinião, que hipóteses diagnósticas poderiam ser propostas para esse caso? O
que o ChatGPT respondeu? Com base nos sintomas descritos, o paciente pode estar com síndrome de Rett. Imagina. Eu fiquei atônito, quase caí da cadeira. Né? Ele explica que as anormalidades do EEG durante o sono são uma característica comum da síndrome de Rett. São usadas como critério diagnóstico. Ele matou na primeira. Aí, outras possíveis hipóteses diagnósticas seriam síndrome de Angelman, Landau-Kleffner, fila X frágil, transtorno CDKL5, que é outro gene, transtorno do espectro autista, causas ambientais, toxinas, etc. Tá? E aí ele sugere, o ChatGPT, eu não sei se é ele ou ela, né? Qual que é o gênero do ChatGPT? Fazer exame neurológico, avaliação do desenvolvimento, teste genético, teste diagnóstico, como EEG, ressonância magnética e testes metabólicos. Foram todos feitos, o diagnóstico foi confirmado. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Isso é uma revolução, cara. Essa afirmação da IA foi absolutamente correta e completa. Validou o diagnóstico genético de codificação do DNA. O diagnóstico diferencial eu não solicitei, né? Mas ele propôs. Fez recomendação de conduta, também não tinha solicitado. Então, com o mínimo de solicitação e um resumo muito curto do caso, com muitas vezes menos informação que os médicos obtiveram, no caso, após centenas de testes prolongados, o ChatGPT foi capaz de apontar o diagnóstico exato, mesmo sem recorrer à análise genômica. Então, imagine, gente, quantos meses de sofrimento, exames desnecessários invasivos, falsas conclusões, tanto para a criança quanto para os seus familiares. Eu conheço eles, ficaram desesperados, o pai é médico, a mãe é nutricionista. Eles poderiam ser evitados se o primeiro médico assistente que atendeu a criança, que era um pediatra, tivesse feito uma simples consulta de menos de 1 minuto com o ChatGPT. Entendeu? Então, se além da utilidade, quem deu o diagnóstico foi o médico geneticista. Tá? E a conduta por fisioterapeuta, terapeuta de psiquiatria, de psicologia, neurologista, etc. E, além disso, eu comecei a explorar e vi que ele tinha capacidade de diálogo, exploração interativa. Seria uma segunda opinião, um aprendizado clínico muito útil para vocês usarem quando vocês começarem os anos clínicos, tá? Aí eu fiz essas perguntas aqui que vocês estão vendo. Por que a escoliose é uma manifestação? Qual o prognóstico a curto e longo prazo? Como são chamadas de formas benignas? Existe cura para síndrome de Rett? E assim por diante. E aí, em relação, por exemplo, um exemplo de resposta. Em relação à base genética de síndrome de Rett, qual é o gene, qual a proteína que ele expressa e qual a sua função no sistema nervoso? E ele explicou direitinho aqui, eu conferi com a literatura científica, né, a mais apurada, como no caso do UpToDate, e estava totalmente correto. Né? Aí eu pedi para o ChatGPT escrever um artigo sobre a síndrome de Rett, diagnóstico, prognóstico e tratamento. E aí ele escreveu esse artigo e eu publiquei esse artigo no Medium, no meu blog. E ele tem capacidade de gerar textos longos com até 25 mil palavras, ou seja, um livro, né, um livro grande. Bom, outro exemplo, qual o regime de insulina para tratar a hiperglicemia induzida por glucocorticoides? Aqui é um exemplo de conduta terapêutica. Também eu não vou dizer aqui em detalhe a resposta do ChatGPT, mas foi perfeita, tá? Conheço bem essa doença e conheço a literatura, eu sou do departamento de genética da Faculdade de Medicina da Unicamp, e foi perfeita. Então, agora a gente fica perguntando assim, mas é perfeito mesmo, professor? É mesmo? Será que não existe nenhum problema com o ChatGPT? Bom, existe sim, e vários. Por isso é preciso usar com cuidado. Por exemplo, a lista de referências bibliográficas foi um desastre absoluto. Aparentemente, eles eram títulos de trabalhos e de revistas e de autores muito recentes, tá? E com títulos, com comentário de relevância e tal. Quando eu fui verificar se eles existiam no Medline, no PubMed, nenhum deles existia. Eram todos inteiramente fabricados. Ou seja, os autores não existiam, os periódicos citados não existiam, os artigos não existiam. Então, se você for usar isso para escrever um ensaio, um trabalho acadêmico na faculdade,
meu amigo, minha amiga, vocês vão estar com os burros na água, né? Como a gente fala aqui em São Paulo. Então, existe a possibilidade de alguns fatos citados pelo ChatGPT também estarem errados, ou serem inventados, são chamados de alucinações. E aí eu comecei a escrever mais artigos e editando manualmente para humanizar, né, os textos. E publiquei, por exemplo, aqui um sobre inteligência artificial para aumentar a longevidade humana. Né? Então, o ChatGPT é tão revolucionário que ele é candidato a virar um médico de família. Né? Então, os hospitais, os médicos, as instituições estão alucinados, né, no bom sentido de querer usar essa nova ferramenta. Tem muitas aplicações. Agora, tem o perigo do uso inadequado, que eu gostaria de alertar vocês. O perigo extremo que eu vejo nos aplicativos de ChatGPT não é usado por médico, porque o médico pode checar se aquela informação está correta ou não. Tá? Vai demorar. Para 5 segundos de resposta do ChatGPT, ele vai demorar 2 ou 3 horas para checar. Mas eu fiquei bastante alarmado quando eu pedi medicamentos específicos e pedi para o ChatGPT simular e escrever uma receita de boa-fé, se passando por um médico. Tem muitos leigos fazendo isso, gente, vocês nem imaginam. E levando na farmácia. E o farmacêutico e a farmácia aviando essa receita. E eu fiz, e o que aconteceu? Ele gerou uma receita perfeita para aquela doença lá, né, o IgG4, só que com a dosagem errada. A medicação seria não efetiva. Você imagina um paciente se automedicar utilizando o ChatGPT com algum erro que ele tenha cometido. Então, a menos que esses aplicativos sejam restritos a usuários autorizados, né, por exemplo, médicos, é uma tarefa meio impossível na internet. Né? Então, a gente vai ver muito autodiagnóstico, automedicação, efeito adverso, até morte e doença causada pelo acesso restrito de pacientes a essas ferramentas. E não adianta a gente querer barrar, né? Porque está de graça, todo mundo sabe usar. Então, conclusões aqui. O desempenho do ChatGPT no suporte à decisão clínica é realmente impressionante. Ele pode operar de várias maneiras, como sugestão de diagnóstico de candidatos ou crítica a uma sugestão feita pelo profissional. Então, tomados com cautela, esses resultados podem ser muito úteis para o aprendizado, para fornecer alternativas diferentes de diagnóstico diferencial, para que o clínico pense em algumas coisas que ele não tinha pensado. Vai ser muito útil em telesaúde, evidentemente. Agora, tem que verificar criteriosamente todas as informações fornecidas para o uso seguro e na tomada de decisões. Né? O usuário deve entender profundamente do assunto. Isso não é coisa de estudante. O estudante não entende profundamente do assunto enquanto não estudar e vai complementar o processo de curadoria. Tá? Inclusive, o ChatGPT está sendo usado na pesquisa, como, por exemplo, na redação do artigo, na análise de dados, no desenho, no projeto de investigação, na coleta de dados. Então, as 4 etapas de uma pesquisa médica, hoje está sendo usado intensamente o GPT. E aqui, inclusive, pode auxiliar a redação de artigos acadêmicos, que aqui teve uns pesquisadores que pediram para o ChatGPT para escrever um papel acadêmico. Né? Então, e eles tentaram publicar esse artigo. Né? E agora tem muitos trabalhos que listam o ChatGPT como coautor. Né? Isso aí está sendo barrado, não dá para você fazer isso. Olha que é um desempenho em tema complexo e recente. Aqui um estudante de mestrado da nossa Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a Jaqueline, ela foi orientada por uma docente do meu departamento, a doutora Ícia Lopes Cedes, que é uma grande geneticista, neurogeneticista. Então, aqui a tese era análise do padrão de metilação do DNA genômico na epilepsia do lobo temporal mesial associada à esclerose hipocampal. Né? Imagina, olha só a complexidade do tema. Esse aqui é o vídeo da defesa de tese da Jaqueline, que foi aprovada. E aí, a primeira resposta do ChatGPT foi muito completa, eu chequei, está totalmente correta, tá? Também não vou descrever em detalhe, mas é um tema muito exótico, muito complexo em medicina. Né? Eu acho que 90% dos neurologistas com residência não saberia responder essa pergunta.
E mesmo insistindo em segundas, terceiras respostas, ele continuava adicionando informações. Bom, algumas outras coisas que você pode fazer como estudante é transcrição de texto para voz, né? Como o Google Doc, desculpe, o Google Translate. Estão ouvindo direitinho, Lelis? Perfeitamente, professor. Tá bom. Por exemplo, aqui eu peguei em português como será o futuro da telemedicina e pedi para ele traduzir para inglês, tá? Isso aqui eu analisei e foi 100%. Ou então, você criar uma aula, né? Vamos supor que o professor pede para você dar uma aula sobre um assunto qualquer, usando esse Synthesia, você cria vídeos em minutos, apenas escrevendo o que você quer. E gera um avatar que você pode escolher entre homem, mulher, vários tipos de voz, etc. Ou seja, até nós, professores, né, Lélia, estamos sendo objetos aí de uma ameaça, né? Se qualquer um pode criar uma aula desse tipo com um avatar extremamente realista, né? E essa aula ser gravada em vídeo e colocado no curso, imagine só. Ainda na área educacional, eu como professor, eu posso criar testes e questionários. Por exemplo, cria uma questão de múltipla escolha, com quatro alternativas, mais de uma alternativa correta, sobre papel e significado dos níveis anormais de citocina C. Nível alto de dificuldade. Assinale as respostas corretas, comente cada alternativa. Ele criou um teste muito bem criado, as respostas são A e B, e aqui ele comentou cada alternativa. Silvia, está interferindo. Desculpe, está uma interferência aqui. Então, ele comentou cada alternativa e por que estava correta e por que não estava correta. Não? Que a gente chama de avaliação formativa. Também eu posso criar de pergunta aberta, com gabarito. Por exemplo, propõe uma questão de resposta aberta em nível de pós-graduação sobre a melhor conduta terapêutica em uma doença autoimune chamada IgG4-SD e forneça a resposta esperada. A resposta estará a resposta esperada 100% correta. E aí, se o aluno está querendo responder um teste de múltipla escolha, basta ele colocar o texto daquela questão no chat GPT. E, por exemplo, esse aqui que eu criei também, tá? A pergunta, crie um teste de múltipla escolha para um paciente hipertenso, diabetes tabagista, com tratamento de hipertensão e diabetes irregular, em relação ao caso clínico, o que é correto afirmar? A, B, C, D e E. Tá? E aqui a resposta do CPT também diz que é correta a letra D e dá a avaliação formativa explicando por que cada alternativa é correta ou incorreta. Então, isso aqui, gente, vai ser muito útil quando vocês estiverem se preparando para a residência médica, você entrar nesses sites que tem milhares de perguntas que caíram em exames de residência no Brasil todo, e vocês colocarem isso aqui com feedback, com comentário. Imagina o quanto que você vai aprender, né, a responder essas perguntas, que a maior parte delas realmente é desse tipo aqui, de um caso clínico. E aí eu posso interrogar, por exemplo, nesse caso específico não poderia ser a resposta A correta, porque estaria mimetizando um derrame, aí ele comenta também. Então aqui eu posso dialogar com a resposta e comparar com a resposta correta, segundo o examinador. Também você pode ter perguntas abertas. Por exemplo, aqui, na mesma doença, o professor pergunta qual é a vantagem principal do rituximab dado em 2 doses em relação a glucorticoides em alta dose. O aluno respondeu em 3 linhas. O rituximab decide menos dose, tratamento mais curto que com glucorticoide e não causa hiperglicemia. Aí o ChatGPT analisou a resposta do aluno, dizendo que tem informações corretas, mas não é completo o suficiente, pode até dar uma nota e um feedback. Tá? Então, debates em fórum online, ensaios, perguntas discursivas, trabalhos escolares, tudo isso o ChatGPT mata e mata muito bem. Então, conclusões. Ele é capaz de responder questões moderadas e difíceis,
Em questões em que o ChatGPT aparentemente erra, é porque a pergunta era confusa, e o ChatGPT não tem boas questões, bom desempenho em questões que envolvam cálculos, porque ele é um modelo linguístico e não matemático. Em geral, ele faz cálculo errado, tá? Então, o uso generalizado do GPT para os alunos para responder questões em casa torna inúteis esse tipo de exame. Inúteis, vou repetir, inúteis. Quer dizer, o que adianta eu fazer um exame com testes objetivos em que o meu aluno acerta 100%? Tá? E responde, quem respondeu foi ele. Ou seja, ele não aprendeu nada e eu estou avaliando errado o desempenho dele. É um vagabundo que fica no bar o tempo todo, nunca estudou e vai lá e tira 10 na prova. Né? Outra coisa é que esses modelos, eles são, sim, produtivos para os professores, mas tem que ser usado com cautela também. Né? Pode ser facilmente integrado a uma plataforma como o Moodle, né, com o AVA de geração de conteúdo, e eventualmente cursos inteiros vão ser gerados de forma totalmente automática. Já estão sendo. Para os alunos, abre uma maior possibilidade de estudo e aprofundamento, que eu acredito que vocês vão começar a usar agora. Para os professores, tem uma lista bastante ampla do que você pode fazer com o ChatGPT. Né? Você pode fazer pesquisa, redação, resumo, tradução, criação de imagens, criação de trilhas musicais, podcasts, geração de slide em PowerPoint, geração de aulas positivas usando avatares, transcrição voz-texto, texto-voz, geração de perguntas objetivas e discursivas, correção semiautomática de ensaios, trabalhos por alunos, sugestão de temas e emendas para cursos e atividades educacionais. Para os estudantes também, tem uma lista bastante grande de aplicações da educação. A principal delas é busca de informação, geração de texto para estudo, com resumo rápido, aquela hora da madrugada que você está rachando, né? Então, estudando para a prova no dia seguinte. Aprofundamento, preparação para provas, preparação de apresentações e apoio ao aprendizado do raciocínio clínico. Todos esses aqui, eticamente, são aceitáveis. Então, aqui eu também posso traduzir, por exemplo, do português brasileiro para o inglês, e posso gerar também do alemão, e qualquer outra linguagem que eu queira. E também geração de imagens lá, você faz uma descrição, por exemplo, eu quero uma imagem realística, fotográfica, de cirurgiões e enfermeiras operando um paciente numa suíte cirúrgica, né, numa sala cirúrgica ultramoderna. Então, gerou 4 exemplos aqui que eu posso usar, livre de copyright, para um artigo, ou um slide, assim por diante. Nos Estados Unidos, em janeiro de 2023, ou seja, meros meses depois do surgimento do ChatGPT, 89% dos estudantes universitários admitiam usando o ChatGPT para trabalho de casa. Né? 89% de deveres de casa, 48% para responder um teste ou questionário em casa, 51% para escrever um ensaio, 22% para escrever um artigo. Porém, paradoxalmente, 67% dos estudantes acham que o ChatGPT deveria ser proibido para uso na educação. O que vocês acham? Naquilo que vocês estão usando, por favor, coloquem no chat aí, tá? Então, quem usa mais o ChatGPT, professor ou aluno? Os professores estão usando mais do que alunos, tá? Segundo uma pesquisa recente, pelo menos 51 dos professores usam o ChatGPT. E quando que é seguro utilizar o ChatGPT? Você tem que se perguntar nesse algoritmo aqui se é importante para você que o resultado seja verdadeiro, né? Sim. Dispõe de experiência para verificar que o resultado é preciso? Sim. Está disposto a assumir a responsabilidade legal, moral, profissional de imprecisões que ele cometa? E aí vai ser sim, é possível usar ChatGPT, e não é seguro usar ChatGPT. Tá? Então, terminando, pessoal, algumas repercussões éticas dos LLMs na academia. Primeiro é o problema cognitivo, que é a credibilidade das informações. O ChatGPT não tem experiência médica, não tem vivência humana no hospital, no posto de saúde e tal. Ele tem uma desconexão com a realidade. Outra coisa é a integridade acadêmica. É uma nova forma de plágio, antigo copia e cola. Falta de regulamentação e controle ético ainda está sendo discutido.
Violação de direitos autorais. É válido o modelo generativo serem treinados com obras protegidas? Proteção de dados pessoais de confidencialidade. Não coloque dados pessoais do paciente de jeito nenhum. Você não sabe se o ChatGPT está coletando esses dados para vender, tá? E outros temas como acessibilidade, equidade, custo, comercialização, etc. Como é que era feito a pesquisa bibliográfica e o estudo antes da internet ChatGPT? Bom, eu vivi tudo isso porque eu entrei na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 1965. Tá? Naquela época só existia mídia física, ou seja, papel. Então tinha enciclopédia Barça, que muitas crianças usavam para pesquisa ainda no ensino médio, né? O Index Médicos, que é a base do PubMed, o Guyton, né, o livro de fisiologia, como exemplo, American Journal of Cardiology, um exemplo de revista. Então, aqui, em 95, 30 anos depois, já era eletrônico. CD-ROM, online, primeiros livros e revistas eletrônicas na web. Em 2025, mais de 30 anos, o Google, o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial. E daqui a 30 anos, 2055, né, que vocês vão estar aí com 50 anos de idade aproximadamente, o que será que vai ter, hein? Quem que arrisca uma resposta aqui, como vai ser o futuro? Vocês veem que de 30 em 30 anos houve uma revolução, né? Agora, o uso da IA para estudantes de medicina tem uma série de regras. Eu queria que vocês anotassem isso e concordassem e realizassem isso, né? Então, por exemplo, se você usar IA para estudar e se atualizar, não tem conflito ético. O uso é restrito, mas cuidado com as alucinações ou erros e referências erradas. Você pode fazer anotações com a copia e cola no seu computador, no seu smartphone, sem problema, desde que você não publique isso, tá? Usar para transcrição de aula. Tem muita gente que está gravando a aula do professor e depois fazendo a transcrição usando o próprio Zoom ou o próprio software que faz essa transcrição especificamente de anotação de alunos. Também pode usar sem conflitos éticos, mas você tem que obter permissão do professor antes, tá? E não deve distribuir ou não para a classe, é uma decisão sua, mas não pode publicar. E revise os erros antes de adotar essa transcrição, porque ele erra muito, mais ainda do que no texto. Usar IA para auxílio à redação, trabalhos escolares, TCC, tese, artigo para publicação. Pode utilizar, mas evite cópia literal, ou seja, lê com cuidado, corrija, humanize, use paráfrases, ou parafrasear o texto. Usar IA para responder avaliações. Não, não, não. Não utilizar nunca. Assinar um compromisso ético com a faculdade e com seus professores. Cuidado com as violações da integridade acadêmica, porque tem punições. Nos Estados Unidos, eles estão desligando, expulsando os alunos de medicina que foram detectados que eles tinham respondido prova e exames e feito trabalhos escolares usando a IA. Tá? Agora, uso do IA para auxílio e diagnosterapia quando vocês estiverem nos anos clínicos. Uso restrito, sim, permitido, para fins de aprendizado, mas não para utilizar para decisões clínicas, só para dar ideias, né? E nunca para documentação e geração de documentos médicos, como anamnese e prescrições, pois isso pode gerar um risco significativo para o paciente, problemas éticos e profissionais graves e é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, tem muitos desafios éticos e estão começando a surgir recomendações, né, sobre a ética da inteligência artificial, como aqui no caso da Unip. Como é que nós vamos resolver o problema do GPT na educação? Banir o uso do GPT não vai funcionar. O problema se restringe à moral, honestidade e integridade individual, né, no caso da avaliação. O grau de sofisticação das respostas hoje torna praticamente impossível detectar as respostas do aluno, são de elaboração própria, o IA. E você pode utilizar, sim, o professor para gerar perguntas associadas a alguma experiência pessoal ou vivência individual. Mas aí a gabaritagem é complexa, né? E demorada. A melhor solução, que eu estou recomendando para a escola baiana,
e que a maior parte das faculdades na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China estão fazendo, é ter o que chama de um centro de teste presencial. Ou seja, tem computadores individuais bloqueados para acesso à internet, vigiados por um bedel ou por uma câmera de vídeo, e mesmo nos cursos de EAD, essas provas poderão ser presenciais em polos presenciais espalhados pelo país. Né? Mas fazer pela internet já não é mais efetivo. E provavelmente a volta das sabatinas, né, que eram os exames orais individuais aos sábados, que era a realidade do meu curso de medicina. Né? Eu me lembro até hoje, só um caso anedótico, eu, no primeiro ano, primeira sabatina foi com o professor de anatomia, né, que é uma matéria do primeiro ano. Na hora que eu sentei na frente dele, ele me deu um crânio, não, ósseo, e falou assim para mim, fala. Eu fiquei assim, como assim, professor, fala? Fala tudo! Fala todos os forames, todos os ossos, todas as suturas, o que passa por eles, o que não passa, onde é que fica. Coisa de meia hora que eu fiquei lá, ele me deu uma nota, né? Então é isso que vai acontecer, gente. Vai voltar esse tipo de exame, não tenho dúvida. Então, agora voltando só, finalmente, ao problema do plágio. O que é o plágio? Plágio acadêmico, quando você apresenta intencionalmente ou não um trabalho, ideias e palavras de outra pessoa como se fossem suas, sem dar o devido crédito ao original. Então, você pode copiar textos, imagens, a ideia ali, essa situação, e até mesmo trabalho próprio que você copiou, né? Em instituições educacionais, o plágio é considerado uma infração ética séria, pois compromete a originalidade e integridade do trabalho acadêmico. Então, responder a debates no fórum ou redigir respostas a provas discursivas odiar plágio, né, não é, pois as respostas dadas pelo chatbot são originais e não são cobertas pela legislação de direitos cópicos. São textos gerados pela IA. Porém, é uma violação se você usar esses textos na avaliação do aprendizado. Entenderam a diferença? Ou seja, tudo que o ChatGPT gera não é plágio de algum autor conhecido. Tá? Agora, se você usar isso que o ChatGPT gerou, mesmo sendo plágio, é uma desonestidade acadêmica, tá? Então, porque ela não permite a avaliação acurada. Como é que você pode evitar o plágio acadêmico? Primeiro, verifique o copyright ou copyleft das fontes. Cite todas as fontes. Use aspas, citações diretas. Respeite os limites do tanto de texto que você pode citar, entre aspas. Não é um livro inteiro, tá? É um parágrafo, normalmente. Use a paráfrase com responsabilidade. Gerencie suas fontes, ou seja, para não perder aquilo que você copiou. Revise cuidadosamente e utilize programas verificadores de plágio, tá? Estude as diretrizes acadêmicas também da sua instituição, da Escola Baiana. Se a Escola Baiana não tem, vai ter. E aqui você pode usar ferramentas de gestão de referência bibliográfica, como o Mendeley, o EndNote, o Zotero. Eu recomendo o Zotero. Antes de submeter ou publicar, se avalia o seu texto usando ferramentas detectoras de plágio. E existem sites ou softwares que tentam detectar se houve geração por uma IA. Mas ele não funciona muito bem, eles têm muito falso positivo e falso negativo. Alguns cursos de graduação, pós-graduação e residência já estão utilizando essas ferramentas. E se o plágio é detectado, meu amigo, minha amiga, isso pode levar a punições severas, inclusive expulsão. Tá? Então, aqui nós vamos ter que remodelar o paradigma pedagógico, porque o papel dos alunos e professores vai mudar devido à chegada da inteligência artificial, que não vai voltar para trás. Será que os alunos vão aprender de verdade? Será que vão avaliar com segurança e confiabilidade? Então, esse modelo de instrução, interação, avaliação, certificação vai continuar a ser válido, praticado. Então, a solução é a gente desenvolver novos paradigmas, né, em que o uso da IA para a parte integrante da educação agora em diante. E os professores serão destruídos e tornados inúteis se não se informarem, treinarem e adotarem esses novos modelos de ensino-aprendizado usando os chamados agentes pedagógicos. Tá? Bom, então aqui eu termino dizendo que a melhor maneira de predizer o futuro é inventá-lo.
ok? Não vamos ter medo do futuro, mas vamos usá-lo adequadamente na medicina. Também eu disponibilizo os links para algumas referências do que eu falei. E, inclusive, eu tenho uma revista chamada Revista Inteligência Artificial na Medicina, que tem muitos textos meus publicados e que vocês são convidados a acessar. Beleza? Então, aqui, como é que vai ser essa 6.0, né? É uma coisa que fica com uma pergunta. Muito obrigado, pessoal. Quem quiser entrar em contato, orientação, mentoria, etc., eu dou várias disciplinas no curso tecnólogo de informática e saúde, tá? E também o curso de informática, tradução informática e telesaúde no curso de medicina da nossa faculdade. Então é isso. Professor, Deu certo? deu ótimo aqui o áudio. Vamos abrir agora para a discussão algumas perguntas. Estamos com 114 pessoas na sala e aqui comigo tem mais aproximadamente 15 pessoas. Ótimo. Parabéns, gente. Para uma sexta-feira estamos ótimos, né? Exatamente. Pior que isso, só na véspera do feriadão, né? Mas está muito bem. Parabéns a todos. Espero que vocês tenham aprendido e que tenham se conscientizado, principalmente, com relação aos requisitos morais e éticos da utilização da inteligência artificial do tipo ChatGPT, LLM, né? Na educação médica, tá bom? Perfeito, professor. Eu vou perguntar a algumas das pessoas que estão aqui no nosso chat, né? Se tem alguma dúvida que pode colocar aqui para que a gente possa ler. Os comentários que foram feitos até agora foram comentários falando, né, sobre a utilização adequada, né, que utiliza, mas de forma correta. Alguém aqui tem algum questionamento, pessoal? Alguma dúvida que deseja fazer o professor Sabatini, tirar alguma dúvida? Eu vou... Foi? É bom você ouvir e me falar, porque de longe eu não consigo. Fica distante, né? Bruna tem uma pergunta. Eu vou só levar o celular aqui para ficar mais próximo. Peraí. Se existe, de fato, um limite de conceitos ou palavras que indica se um texto, no caso, que seria esse plágio aí do chat GPT. Essa é a dúvida dela. Tá. Legal essa pergunta. Eu falei, qual que é o limite, porque isso varia de revista para revista ou de trabalho acadêmico. Você tem que fazer o seguinte, cada parágrafo que você escrever, normalmente, um parágrafo aí com 500 caracteres, 1000 caracteres, você coloca entre aspas. Abre aspas, fecha aspas, e coloca entre parênteses a referência onde você pegou esse texto, tá? Não mais do que um parágrafo. Se você quiser escrever mais de um parágrafo, abre aspas de novo, fecha aspas de novo e coloca outra referência ou a mesma referência. Tá? Isso pode ser disperso pelo texto e existe uma questão de bom senso. Você não vai escrever o seu texto inteirinho, entre aspas, né? Porque não é mais seu, né? Então, você tem que equilibrar entre coisas que você escreve e coisas que você cita. Isso é chamado de citação. Tá? Então, tem que ser bem equilibrado. E a citação, minha cara, tem que ser relevante. Tá? Você está afirmando alguma coisa. Por exemplo, a insulina glargina é excelente para... Tarará, coloca entre aspas do artigo que você pegou, do UpToDate, ou do Clinical Key, ou qualquer outro, ou que você achou no Google, que a inteligência artificial indicou para você, e faz a citação. Isso não é proibido, é chamado uso razoável, fair use em inglês. O fair use não precisa pagar copyright, ou seja, você não precisa pagar o autor pelo uso daquela informação. Você pode citar livremente, entre aspas, desde que seja um limite razoável. Tá? Não é definido previamente esse limite razoável. Tem que usar bom senso. Tá? Depois de você ler algumas teses ou trabalhos acadêmicos que fazem citação, você vai ver que depende muito da área. Por exemplo, em direito, é quase que só citação.
O texto inteiro é abre aspas, fecha aspas, de legislação, de jurisprudência, etc. Em medicina, por parte de um aluno, que ainda não tem experiência própria em redação, é menos, mas é mais frequente. E um cara, um médico, alguém que tem boa experiência, lê muito, estudou muito, ele vai ter poucas citações, tá? Ele vai ter mais referência, citação bibliográfica, apontando para o trabalho em vez de reproduzir o trabalho. Entendeu? Sim. Beleza. Tá. Nós estamos aqui com uma outra pergunta. Isso. Foi Janine que fez a pergunta, professor. O senhor acha que o modelo de ensino de medicina vai ser alterado, como foi pela metodologia PBL, com o advento da inteligência artificial? A redução do ciclo clínico do curso ou até o aprendizado dessa plataforma no componente curricular? Ótima pergunta, ótima. Obrigado, Janine. Assim, eu não tenho dúvida que vai ser alterado, tá? Vai ser alterado em função do uso livre da IA para avaliação. E para as outras coisas, vai vir uma substituição gradativa do livro. Né? Porque todos vocês estão no primeiro ano, já falaram para vocês comprar um monte de livro, não é verdade? Não usar o livro da biblioteca. Por quê? Porque o estudo de graduação de medicina é baseado em livro. Aulas, mas também livro. Se você só assiste a aula e não lê o livro didático, não estuda e vai até atrás de outras fontes, você não aprende. Né? E se você não aprender, você não vai passar na prova, não vai se graduar e não vai ser médico. Inclusive, tem agora a proposta de fazer o exame da ordem. Né? Depois, se você se formar, como na advocacia, vocês vão ter que fazer um exame com 600 perguntas, e se você não passar, você simplesmente perdeu o curso médico 6 anos. Então, se vai ou não abreviar o curso, não vai abreviar o curso. E por que não vai abreviar? Porque a quantidade de informação publicada anualmente, médica, é crescente, cada vez maior. Atualmente tem algumas áreas de medicina que o conhecimento duplica em 3 meses. Duplica de tamanho em 3 meses. Tá? Ou seja, é impossível. Então, não somente surgiram muitas especialidades que tem que ensinar no ensino de graduação, mesmo que seja superficialmente, como não tem mais tempo para nada. Né? Você assiste, meus alunos assistem a aula à noite, como nós estamos fazendo aqui, ou na hora do almoço, levando um saquinho com sanduíche, tá? Não tem mais tempo para nada, nem para ir no banheiro. Porque o curso tem 6 anos de duração, tem aproximadamente 8, 9 mil horas, tá? E desde o século XII, o curso médico tem 6 anos de duração. Sabiam disso? Então, quer dizer, é uma loucura. Como é que, com todo o crescimento do conhecimento médico, continua tendo 6 anos de duração? Fazer um curso médico lá no século XIII era moleza. Agora, eu acho que é o ensino de graduação mais duro, mais difícil, mais estressante, com mais conteúdo de qualquer outro curso de 4 ou 5 anos ou 6 anos de duração. Aliás, é o único que é 6 anos. Então, não vai diminuir, não. Tá? Não vai redução do caso clínico, do curso, não vai, ao contrário, vai aumentar. Não vai diminuir o número de disciplinas e o número de horas de disciplina, ao contrário, vai aumentar. Boa notícia para vocês, né? Vocês estão estreando agora e preparem-se psicologicamente, porque o estresse é grande, tá? A incidência de estresse, burnout e até depressão, ansiedade, principalmente ansiedade, é muito alta no curso médico. A gente fez um estudo aqui na Unicamp, o Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica fez um estudo da incidência de estresse, burnout, depressão e ansiedade entre os estudantes de medicina e deu 80%. Tá? Então, vocês têm que se preparar, vocês estão começando o curso e a cada ano vai piorando. Tá? Menos tempo, mais disciplinas, etc. Então, vocês têm que se preparar. E eu acho que a inteligência artificial vai ajudar bastante nesse sentido, para fazer, por exemplo, um resumo rápido de uma coisa que o professor pediu para vocês lerem, e para fixar os principais conceitos, né? Ou se você quiser pedir mais detalhes sobre alguma coisa específica, o ChatGPT faz. Por favor, você poderia detalhar para mim como que é esse regime de
de tratamento farmacológico em pacientes que têm tal e tal condição. Aí ele vai detalhar que ele não apresentou aquilo da primeira vez, que você não pediu. Tá? Então, aqui, uma habilidade muito forte que vocês têm de ter, que se chama habilidade soft, né? Soft skill em inglês, é saber perguntar para o chat GPT. Tá? O que a gente chama de prompt, né? ou pergunta. Existe até curso sobre isso. Nós vamos ver se a gente consegue fazer um curso na Baiana sobre prompts para conteúdo de medicina. Não é assim, feito no tapa, não. Você escreve qualquer coisa, a resposta não vai ser boa. Ela pode ser muito melhor se você souber perguntar. Então, aí tem várias dicas, né, truques, para você usar o chat GPT de uma forma eficiente, efetiva, não muito estressante, não muito longa, etc. Não se contente com respostas superficiais e você pode dialogar com ele, inclusive por voz agora, né? No aplicativo do celular, você pode perguntar por voz, o chat GPT responde por voz, como se estivesse conversando, realmente. E faz a transcrição de texto para você ler mais tarde, se você quiser. Ok? Então, o próprio WhatsApp tem, né? O GPT. O Google tem GPT, que faz um overview, né? Uma visão geral daquilo que você perguntou. É realmente muito útil. Eu utilizo várias vezes por dia, todos os dias. Meus alunos de graduação, pós-graduação e residência, todos usam todo dia, várias vezes por dia. Não tem como evitar, porque é muito útil, mas precisa saber, como qualquer ferramenta, utilizar bem. Tá? A Lorena falou isso, né? Se usado de maneira correta, pode ser muito útil para certas ocasiões, por exemplo, pesquisas conceituais, mas sempre verificando as informações. E é isso mesmo, a Bianca falou, usar com bom senso. Isso, bom senso, é o mais importante. Professor, estamos chegando já no nosso horário proposto. Eu queria, assim, agradecer imensamente ao senhor, né, por ter disponibilizado o tempo para estar aqui conosco. Conseguiu fazer uma abordagem incrível, né, apresentando tanto a questão do plágio acadêmico como uma revisão. Conseguiu? Está escutando? Alô? Alô? Oi, alô? Voltou, não foi? Voltou, não foi? Não. Não. Escreve aí, muito obrigado. Tá. Ok. Você me conhece bem, né? Voltou. O nosso sinal aqui, professor, cortou. Mas agradecer ao senhor pela participação aí. Está ouvindo agora? Pronto. Pronto, professor. Agradecer ao senhor, né, pela presença. Qualquer dúvida que os estudantes tenham, eu vou repassar para o senhor. Agradecer realmente aí por tudo. Foi muito bom estarmos juntos. E agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco nessa noite incrível, que a gente conseguiu fazer um grande levantamento importante, né, para o ambiente acadêmico. Muito obrigado. Tá mudado ainda.